Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de natureza. Nessa aula vamos falar sobre os teoremas de energia da física, da ondulatória e dos movimentos dos corpos. Já perceberam como a imagem do planeta Terra é intrigante? A partir dessa imagem tentamos entender como tudo isso se formou, como os astros estão organizados ou ainda como se formou a atmosfera para que a água do oceano não fosse perdida no espaço. Já pararam para pensar nisso? O Jonas vai nos ajudar nessa divagação que também tem muito de física. Jonas, o que você nos diz? Oi pessoal, a imagem da Terra é mesmo fantástica. Vamos começar do início, ou seja, do surgimento da Terra do ponto de vista da física. Originalmente, ela era uma pequena massa. Ao longo do tempo, aumentou de tamanho, havendo acúmulo de massa. Com isso, também aumentou a capacidade de atração que ela exerce sobre toda a matéria que estava ao seu redor. Entre outros elementos, a Terra atraiu gases que levaram à formação da atmosfera terrestre. A atmosfera garante que os habitantes, os oceanos e os satélites não escapem para o espaço. É nessa atração que está o começo das nossas respostas. Essa interação exercida por todas as massas umas às outras também é conhecida por força gravitacional. Quando um objeto encontra-se sob uma superfície, uma mesa, por exemplo, age sobre ele a gravidade, que indica uma atração entre sua massa e a massa do planeta. Bem, estamos falando da relação entre duas grandezas. Uma é a massa e a outra é a gravidade. Essa relação pode ser representada pela fórmula P igual a m vezes g, onde P é o valor da força-peso, m é a massa do corpo e g o valor do campo gravitacional onde está o objeto. Nesse momento, vamos começar a mexer com várias grandezas. Por isso, é importante lembrar que a massa é expressa no Sistema Internacional em quilogramas, a força em newton e o campo gravitacional em newtons por quilograma. A massa é uma grandeza escalar, sendo totalmente caracterizada apenas por seu valor numérico, o módulo, e a unidade de medida. Peso e gravidade, por sua vez, são vetoriais, devendo ter, além da unidade, direção, sentido e módulo esclarecidos para sua total caracterização. Desta forma, a força-peso aponta sempre para o centro da Terra e seu módulo diminui à medida que ocorre o afastamento da superfície do planeta, no qual possui valor aproximado de 9,8 newtons por quilograma. Legal, Jonas. Deu para entender que a ação da força gravitacional é responsável pela pressão exercida por um objeto sobre sua superfície de apoio. Física, para mim, só funciona se eu consigo aplicar na prática. Por exemplo, quando eu carrego uma sacola, sei que a força gravitacional a puxa para o chão. Assim, para não deixá-la cair, faço uma força com o braço correspondente a seu peso no sentido oposto. É isso que vocês chamam de relação entre as forças? É isso mesmo, Yarita. Quando estamos falando de forças, temos que lembrar que elas podem ser divididas em forças de campo, gravitacional, elétrica e magnética, e de contato, correspondente a atrito, normal e tração. A força de tração é uma força que, diante da tendência de separação de um fio e um corpo, impede que isso ocorra, acompanhando a direção do fio e tendo sentido contrário à tendência. O atrito é a componente da força de contato que tende a impedir o escorregamento de um corpo na superfície em que se encontra, tendo direção paralela ao apoio e sentido contrário à tendência de escorregamento. Em um conjunto de forças, tem-se uma força fictícia, a resultante, que se existisse e atuasse sozinha, causaria o mesmo efeito dinâmico desse sistema. Pode ser determinada através da linha poligonal ou da decomposição. Dada uma resultante nula, o corpo não realiza movimento. Do contrário, se movimenta na direção e sentido de seu vetor. Na física, existe uma grandeza chamada quantidade de movimento, que, referente a um objeto, corresponde ao produto de sua massa pela velocidade, sendo assim determinado o seu módulo. A direção e o sentido são os mesmos da velocidade, já que esta é a grandeza vetorial envolvida no cálculo. Aí já estamos falando da segunda lei de Newton, que nos diz que a variação de quantidade de movimento de um objeto ocorre durante a interação entre este e outro objeto, dependendo do tempo desta. Por exemplo, em um automóvel que anda a certa velocidade, quanto maior a força de atrito aplicada pelos freios, menor é o tempo necessário para pará-lo, e vice-versa.
Esta relação é matematicamente representada pela fórmula ΔQ igual a F vezes ΔT. Nessa fórmula, ΔQ é a variação de quantidade de movimento medida em quilograma-metro por segundo e ΔT é o tempo de aplicação da força, medida em segundos, e a unidade que mede a força é, como sempre, newtons. A segunda lei de Newton é tão importante que dela também podemos analisar o movimento de queda livre, ou seja, a queda em que se considera desprezível a resistência do ar. Durante esse movimento, devido à ação da força-peso, a força gravitacional relaciona-se ao aumento no módulo da quantidade de movimento. Por exemplo, um objeto lançado verticalmente para cima terá o módulo da quantidade de movimento reduzido durante a subida, já que nesta, a velocidade está no sentido contrário à força gravitacional. P é igual a ΔQ sobre ΔT. Então, P é igual a mΔV sobre ΔT. Porém, ΔV sobre ΔT, ou a variação da velocidade num intervalo de tempo, é o mesmo que a aceleração. Assim, na queda livre, o peso corresponde ao produto entre a massa do objeto e a aceleração da gravidade, ou seja, P é igual a m vezes a. A interação entre os objetos foi base de estudo de Isaac Newton, que assim formulou o princípio da ação e reação, também conhecido como terceira lei de Newton. Segundo esta lei, da interação entre dois objetos sempre aparecem forças aos pares, as quais têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, sendo denominadas ação e reação. A força de ação é aplicada em um objeto e a de reação no outro. Além disso, ambas têm a mesma natureza, ou seja, se uma é de contato, a outra também será. Se uma é de campo, a outra também será. Agora, vamos voltar um pouco para a Terra e seus movimentos. Não podemos acreditar que só a gravitação seja suficiente para entendermos o que acontece entre os planetas e astros. Johannes Kepler foi um estudioso muito importante para isso. Ele observou o movimento dos corpos celestes e produziu 3 leis. A primeira delas diz que um planeta move-se descrevendo uma elipse que tem o Sol como um de seus focos. A segunda diz que a linha que liga o Sol ao planeta abrange áreas iguais em intervalos de tempo iguais, sendo maior a velocidade nas regiões mais próximas do Sol, onde a área é também maior. Por fim, a última das leis refere-se à constante, válida para todos os planetas, da razão entre o quadrado do tempo em que o planeta dá uma volta completa em torno do Sol, ou seja, o seu período, e o cubo do raio médio de sua órbita. Assim, C igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. Kepler foi muito importante mesmo, Jonas. As suas ideias se materializaram no estabelecimento, por exemplo, de estações espaciais e principalmente dos satélites artificiais. Estes recebem esse nome por terem sido construídos pelo homem. Um satélite natural seria, no caso da Terra, a Lua. Os satélites artificiais se encontram em órbita ao redor do planeta, mais especificamente no plano da linha do Equador, e têm grande importância no mundo moderno por ser a principal fonte de obtenção e emissão de informações em tempo real, sendo instrumento fundamental para a manutenção do planeta globalizado. Os satélites são responsáveis pelas transmissões de sinais de rádio, TV, internet e GPS, esse último composto por uma rede de satélites distribuído em todo o mundo. Newton, em mais um de seus estudos, também estabeleceu as causas dos movimentos de todos os corpos celestes, relacionando-os à força de atração gravitacional, que varia proporcionalmente com a massa dos corpos. Esta, não sendo perceptível para corpos de massas menores, acaba sendo aplicada apenas para os corpos celestes. Sua fórmula é lida da seguinte maneira: o módulo da força de atração gravitacional é diretamente proporcional às massas emão e eminho dos corpos que se atraem e inversamente proporcional ao quadrado da distância r entre seus centros. Assim, F igual a G emão eminho sobre R ao quadrado. Eu tenho uma pergunta. Por que quando jogo uma bolinha para cima, parece que ela sobe em um ritmo e fica mais rápida quando desce e está perto do chão? Veja só, Yarita, isso é a força da gravidade. Ao lançarmos uma bolinha verticalmente para cima, ela parte com determinada velocidade inicial que se reduz à medida que a bolinha toma altura e enfrenta a força da gravidade. No instante que ela para de subir, sua velocidade é nula.
Então ela inicia o movimento de queda livre. Aí a sua velocidade volta a crescer, atingindo seu valor máximo no instante que antecede o choque com o chão. Exatamente, Arthur. Neste movimento são identificados dois tipos de energia: a energia cinética, de movimento, e a energia potencial gravitacional, resultante da interação entre a bolinha e a Terra. De acordo com o princípio da conservação da energia, a soma das quantidades das duas formas é sempre constante, independente da variação sofrida por cada uma delas, e constitui a quantidade de energia mecânica do sistema. Assim, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Tanto a energia cinética quanto a potencial podem ser quantificadas aplicando-se as seguintes fórmulas: energia cinética é igual a mv² sobre 2 e energia potencial gravitacional é igual a mgh, onde m é a massa do objeto, v é sua velocidade, g é a gravidade e h a altura. No meio de tantas energias importantes, não podemos deixar de falar daquela que está presente nas molas e elásticos, a energia potencial elástica, que varia de acordo com a compressão sofrida por estas. A quantificação de energia potencial elástica se dá pela seguinte fórmula: EPE igual a K vezes x² sobre 2, em que K é o valor da constante elástica da mola, que é um valor único de cada mola e, portanto, dado nos exercícios. E x é a variação de comprimento desta. Vale ressaltar que a unidade de medida de toda forma de energia é joule, representada por J. Antes que a Yarita diga de novo que física se aprende na prática, trouxe um exercício do Enem para treinarmos juntos. Vejamos a situação da tirinha. Assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia A, potencial elástica em energia gravitacional, B, gravitacional em energia potencial, C, potencial elástica em energia cinética, D, cinética em energia potencial elástica, ou E, gravitacional em energia cinética. A dificuldade observada neste exercício é que ele exige atenção para um ponto. Assim que o menino lança a flecha, é frase fundamental do enunciado, pois especifica qual é o momento ao qual se referem as alternativas. Há uma energia potencial elástica proveniente da compressão do arco e que, quando a flecha é solta, transforma-se em energia cinética, facilmente identificada pelo movimento adquirido por esta. Portanto, alternativa C. Esse exercício também é interessante, porque muitas pessoas pensam que tudo que pode estar relacionado à física envolve números e cálculos mirabolantes, e nem sempre é assim. Um conceito bem compreendido, às vezes, vale mais do que 1000 fórmulas. Agora, pessoal, guardem energia para os exercícios e para as próximas aulas. Até lá!